Olá, igreja, graça e paz. Hoje é um dia especial, um dia que está marcado no calendário como o Dia das Mães. Nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias, mas já que temos uma data especial para nós, vamos comemorar, né? Eu gostaria de dividir com todas as mães um poema da Norma Penido, que diz assim: mãe é mãe. Não existe nenhuma outra explicação. Porque ser mãe é um milagre que não se explica. É ter todo o amor do mundo num pequeno coração. E nos lábios um sorriso, enquanto a alma grita. E não há riqueza nem valores neste mundo que possam se comparar ao valor de possuir. O amor de mãe, um sentimento profundo que não se pode explicar, tão somente sentir. E se esse imenso amor pudesse ser medido, seria pelas lágrimas derramadas em oração. Cada vez que uma mãe ora pelo filho querido, suplicando ao Senhor por sua vida e proteção. E nem as flores que desabrocham na primavera, ou as estrelas que no céu refletem o seu brilho, podem se comparar com a missão sublime e bela que é ser uma mãe, quando amamenta o seu filho. Mãe é mãe. Que amor como este na terra temos visto? Como descrever ou definir ou achar outro amor igual? Somente no céu. No amor incomparável de Cristo. O amor que tudo supera. A fonte do amor maternal. Que Deus abençoe você, mamãe. Desejamos a todas um lindo dia das mães. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Que o amor de Deus cubra a sua vida, a sua casa, a sua família nesse dia. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, de perdão e de compaixão. E esse amor nós encontramos em Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para
Jesus. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigada por tua graça, Pai, por teu amor infinito. Que o Senhor nos alcançou, ó Pai, que o Senhor nos trouxe vida. O teu amor, ó Pai, tem poder para salvar. E somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos resgatou, ó Pai, o Senhor nos trouxe a vida, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. E nós amamos, Senhor, amamos servir a Ti, Senhor. Mesmo sem poder Te ver, mesmo sem poder Te tocar, ó Pai. Nós Te amamos, Senhor. Te amaremos e louvaremos ao Senhor por todas as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu amo Te amar, Senhor. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração nesse dia, em nome de Jesus. E antes de passar a palavra para o pastor, eu gostaria de fazer uma oração por você, mãe, pela sua casa, pela sua família. Senhor Deus, neste dia, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, o Senhor nos deu de termos uma mãe
Temos uma mãe, ó Pai, que sempre nos amou, que sempre nos guiou, ó Pai, que sempre orou por nós, que sempre estendeu as suas mãos, ó Pai. Benditos são os filhos, ó Pai, que tem o privilégio de ter uma mãe e muito obrigada, Senhor, porque muitas de nós, Senhor, temos o privilégio de ser mãe, ó Pai. De termos sido abençoadas pelo Senhor, ó Pai, de poder gerar no nosso ventre um ser tão precioso, ó Pai. Que não é uma tarefa fácil, Senhor, ser mãe. Mas é com prazer e com alegria que nós cumprimos o nosso papel. Com muitas falhas, com muitos erros, mas também, ó Pai, com muito aprendizado, com muito amadurecimento. Somos gratas ao Senhor, ó Pai, porque temos dentro de nós o maior amor que alguém poderia sentir, que é o amor de uma mãe. Que o Senhor abençoe os nossos lares, ó Pai. Que o Senhor abençoe a nossa geração, que o Senhor abençoe os nossos filhos, a nossa herança, Senhor. Consagramos a Ti os nossos filhos, ó Pai. Que eles cresçam nos Teus caminhos, Senhor. Que eles sejam tementes a Ti, ó Pai. Que o nosso lar seja um lar de adoração, um lar de oração, ó Pai. E nos ajude, Senhor, nos mantenha de pé, para que sejamos mulheres, mães que abençoam os seus lares, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor receba, ó Pai, a nossa oração neste dia. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém, amadas. Que privilégio. Louvado seja Deus. Partilhar a palavra de Deus com todos. Quero meditar no texto do livro de João, capítulo 14, versículo 1. E eu quero ver a ordenança de Jesus aqui, que ele fala sobre crer nele. Então, creia em Jesus. O texto diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, a necessidade de crer em Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir para que Ele nos fale tudo que precisamos ouvir. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio de meditar através dela e entender o Teu querer. Fala-nos, ó Deus, a Tua vontade e que Teu Espírito, Deus, tenha a liberdade, ó Deus, de nos conduzir a isso. Em nome de Jesus te peço. Amém. Mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. E assim começa a história da Bíblia, a história humana. Séculos depois, muitos séculos depois, nós vemos o apóstolo João falando no capítulo 1, falando sobre a pessoa de Jesus. Versículo 1 do capítulo 1 e 2, do primeiro capítulo do livro de João, ele diz assim, ele fala: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. O apóstolo João ele dá ênfase aqui à palavra. Jesus como aquele que desde sempre estava com Deus na criação e Ele mesmo é Deus. Você pode imaginar, amada, a transcendência, a grandeza, a eternidade infinita de Deus aqui. Jesus é Deus encarnado,
Jesus é a palavra de Deus em ação, como nós podemos ler no próprio capítulo 1 de João, onde ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho do Pai. E nós vemos, amados, que aqui o Verbo se fez carne, Jesus sendo Deus encarnado. No entanto, ele se fez em forma de homem, foi contemplado com os olhos, tocado com as mãos, ouvido, como se fosse uma voz de um amigo. Jesus riu, chorou, andou, sentiu fome, teve sede, frio, cansaço, passou angústia, tentações, mas com uma grande diferença: não pecou. Ele passou por tudo isso para manifestar o amor do Pai para com todos, para que toda a humanidade fosse beneficiada através desse amor. Ele passou tudo isso. E esse texto, ele, ao falar credes em Deus e crede também em mim, a necessidade de nós humanos, nós criados por Deus, voltarmos a esse detalhe. Por quê? Porque ele deseja que todo ser humano venha crê-lo. E nesse capítulo 14 mesmo, ele confirma mais uma vez isso em algumas passagens. O versículo 11, no capítulo 14, ele diz assim: crede-me, que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O versículo 12: na verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O versículo 36 desse mesmo capítulo, ele diz assim, do capítulo 12, 36, capítulo 12, versículo 36, ele diz assim: enquanto tendes luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus está dizendo literalmente que devemos crer nele. E eu pergunto para você: será que nós estamos crendo em Jesus da forma que ele deseja? Será que você tem depositado a tua fé em Jesus da forma que ele deseja? Aqui é um mandamento. Mas por que esse mandamento? Quais os motivos que Jesus diz que nós temos que crer nele? Qual é a necessidade de depositarmos a nossa fé nele? Eu quero citar 3 motivos. Por exemplo, por que nós temos que crer em Jesus? Por que nós temos que obedecer essa ordenança de crer nele e só nele? Primeiro, porque nós encontramos em uma situação desesperadora. A nossa condição é desesperadora como ser humano. Todos os seres humanos estão numa situação desesperadora. Por quê? Por causa da condição de pecador. Condenado por causa do pecado. Todo mundo conhece a história de Gênesis capítulo 3, a queda de Adão e Eva, e aquela queda, através da desobediência, gerou para toda a humanidade o pecado. E nós vemos confirmar isso em Romanos 5,12, e tem alguns textos que são muito claros em relação a isso. Que a nossa condição após a queda, a nossa condição se tornou desesperadora, porque nós saímos da presença de Deus, da santidade de Deus, e caminhamos totalmente agora através das nossas vontades, deleites, prazeres, através das nossas intenções. Jesus nos dá esse mandamento, por quê? Porque sozinho nada podemos fazer. Sozinhos não podemos resolver essa condição. Precisamos recorrer a Ele para buscar de ajuda, ou para buscar ajuda. Precisamos somente dele. Jesus, ele se torna o nosso resgatador. É Ele que veio para nos resgatarmos. E aí, entendendo isso, amado, só Jesus pode nos salvar do perigo, porque
onde se nós não confiarmos nele e entender e compreender e crer que só ele tem essa condição de mudar a nossa história, agora, por exemplo, mudar a nossa eternidade, todos nós estamos perdidos. Então, qual é a situação desesperadora o qual Jesus veio nos resgatar? E acho interessante quando ele fala no capítulo 3, e um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né, capítulo 3, a partir do versículo 16, que ele diz que ao enviar seu próprio filho, esse versículo ele fala muito claro sobre isso. A partir do versículo 16 diz isso. Ele vai dizer 16 a 18. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu quero que você guarde essa palavra perecer, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo fosse julgado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então você viu a necessidade, amado, de confirmar a tua fé. Versículo 36, capítulo 3 de João diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o apóstolo João aqui, ele não só cita o perecer, o condenar e a ira de Deus. Entendemos, amado, que todo ser humano se tornou nessa condição. A condição de perecer ou morrer eternamente, a condição de partir condenado e ser julgado diante de Deus na vida de Jesus, e ser condenado por quê? Porque a ira de Deus aqui é justiça. Então, nossa condição como pecador, o que nós poderemos fazer ou poderíamos fazer no momento do julgamento? Nada. Encontramos nessa situação desesperadora porque estamos sobre a ira de Deus. Sobre a ira de Deus. Significa uma justiça perfeita de Deus. Então todo ser humano está diante desse julgamento, dessa justiça perfeita de Deus. Esse é o preço do nosso pecado, passar pela justiça perfeita de Deus. Entender que pecado é agressão, é uma agressão contra Deus. Mas por quê? É interessante que Jesus responde, ele responde em Lucas, capítulo 5, versículo 32, ele diz assim: eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ao manifestar o seu amor, o amor do Pai, a conceder através da sua morte a vida eterna, ele diz aqui que ele não veio chamar aquele que se acha perfeito ou aquele que não tem pecado. Pelo contrário, ele veio para chamar a todos os pecadores ao arrependimento. Então, qual era a opinião de Jesus acerca do pecado? Você imagina isso? E ele explica isso através da parábola do filho perdido, em Lucas 15, 13, eu quero ler o versículo agora. Ele fala assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 36 diz assim: desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Mas quando se arrepende, o que é que o filho fez? Declaração do filho, em Lucas capítulo 15, versículo 21, ele diz assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que é pecado para Jesus? Jogar a vida fora, viver irresponsavelmente, é uma ofensa contra os céus. Isso quer dizer contra Deus. Agir com indiferença, não dando devido valor a Deus, aquilo que Deus revelou, não dando importância à palavra de Deus, às verdades que Deus tem revelado, não crendo na condição humana em relação ao pecado, em relação à queda. Jesus disse que acerca do pecado, ele disse que o pecado é uma desonra a Deus, desonra a Deus. E todos nós, quando menosprezamos Deus, através dos nossos comportamentos e atitudes,
O apóstolo Paulo diz que é isso que nós fazemos. Desonramos a Deus, agredimos a Deus, é uma agressão ao céu. E Paulo fala em Romanos, ele até confirma essa nossa condição, porque Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Ninguém que o busque a Deus, ninguém. Não, ninguém mesmo. Significa, amado, que nenhum coração busca a Deus como deveria buscar, sem conhecer a verdade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes, que podemos negociar com Deus a nossa salvação, que através das nossas atitudes ou comportamento, até feitos algumas coisas de beneficiar alguém, e achamos que temos a condição da salvação e vida eterna. O apóstolo Paulo em Romanos diz diferente: nossa, não existe um justo sequer. Ninguém que não peque, ninguém que não busque a Deus, ninguém que busque a Deus como deveria buscar. E ele confirma isso no versículo 23, ele diz: olha, todos separados e destituídos, todos afastados da glória de Deus estão. E o pior ainda, capítulo 6 de Romanos 23, ele diz assim, que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Então, quando nós entendemos isso, que a nossa condição como ser humano é desesperadora. Aquele que não tem a Jesus ainda, aquele que não entregou a vida a Cristo ainda, aquele que não aceitou essa verdade de Deus, essa condição, porque, amados, você até admite que é pecador. As pessoas até admitem isso. Até entendem, amado, que não existe perfeição humana. Até admite que existe verdade, por exemplo, verdade da morte, que nós não temos como fugir. E a Bíblia diz isso, que o homem está ordenado a morrer só uma vez, pode ser juízo, significa que a morte é algo real para nós. Então nós muitas vezes negociamos isso, nós cremos algumas coisas da palavra, e outras coisas não. Muitas vezes vamos crer naquilo que nos convém, amado, você está enganado. Nós precisamos entender que Jesus está dizendo que nós temos que crer nele, porque a nossa situação é desesperadora. A situação do ser humano é essa, pecador. Deus é justo. Aqui o texto diz lá em João, que nós lemos, capítulo 3, versículo 16, diz que a tendência humana é perecer. Está afastado, porque o perecer lá significa não só a questão da morte física, não, é a morte eterna, a separação de Deus por toda a eternidade. E as nossas atitudes aqui, a gente entende que a ira de Deus ela se acende com isso, contra os nossos comportamentos. Como formos julgados, Deus vai julgar, vai dizer para nós aquilo que nós não ouvimos dele e aquilo que nós não cremos. Por isso Jesus disse que é necessária uma ordenança de Cristo. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus, crê em mim também. Porque só Ele pode nos resgatar. Entendemos, amado, que fazendo isso, na verdade, devemos fazer isso todos os dias da nossa vida. Eu creio que talvez tenha muitos que estão passando despercebido, que não estão tentando para a palavra de Deus como deveria tentar. Achar que nós somos melhores, achar que nós somos capazes, achar que existe um escape, achar que nós podemos negociar, que as nossas ações são tão boas assim que nos tornamos merecedores. Nos enganamos. Nós, como seres humanos, através da queda, através da entrada no pecado, o pecado da humanidade, nossa situação se tornou desesperadora. Então entendemos por que Jesus disse que nós devemos crer nele. Porque sem ele, ou sem a ação dele, sem o sacrifício dele, sem a morte, sem a ressurreição dele, nós estávamos perdidos. Nenhum ser humano, nenhum. Nem eu, nem você. Nenhum. Por isso precisamos crer em Jesus. Segundo ponto, por que nós precisamos crer em Jesus? Porque Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Se entendo, amado, se primeiro ponto nós entendemos que somos pecadores e os nossos pecados podem nos levar à eternidade sem Deus, entendemos que Deus investiu aquilo que era mais precioso dele. Ele enviou seu Filho, o texto que nós lemos lá, em João 3,16. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar como um substituto. É uma verdade maravilhosa isso.
Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo não para acentuar a nossa condenação, não para jogar no nosso rosto, para nos colocar na parede. Deus não fez isso, pelo contrário. Ele enviou Jesus, como diz lá, ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar. Significa resgatar, ou nos dar a possibilidade de ser salvo. É para esse resgate, Jesus tomou sobre si a nossa condenação. Aquilo que era para nós, ele tomou sobre si, ele morreu em nosso lugar. Jesus não exigiu de nós atos heróicos ou penitência, ele nunca exigiu isso. Pelo contrário, ele quer que a única coisa que ele exige de nós é essa ordenança de confiarmos nele, de entregarmos nossa vida a ele, de crer nele. Por isso ele diz, livro de João, é muito interessante o livro de João, porque ele tem algumas afirmações que se a gente realmente crê, a gente entrega a nossa vida nas mãos dele por completo e não duvida de forma alguma sobre a sua intenção. João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus fez isso por você. Era você que tinha que estar na cruz. Éramos nós que deveríamos estar na cruz. Mas Jesus se tornou maldito na cruz. Por quê? Para me salvar, para te salvar, para te resgatar. Isso quer dizer que a morte de Jesus, amado, não foi algo por acaso, pelo contrário, foi proposital. Ele morreu em nosso lugar. Jesus confirmou isso, ou afirmou isso, né? Que ele era cumprimento da promessa, ou de uma promessa exposta lá em Isaías 53, que faz a comparação também com Lucas 22:37, sobre aquele que vai ser preso no madeiro. E Jesus foi preso no madeiro, uma profecia que foi revelada 700 anos do seu nascimento. Antes de Jesus vir ao mundo, antes do servo do Senhor morrer, essa profecia já estava. Isaías 53, versículo 4 a 6, ele diz isso. Aquele que queria resgatar muitos, que ia passar pelo martírio, ser esbofeteado e cuspido, mas com um propósito: resgatar. Jesus ordena que creiamos nele, porque sozinho nada podemos fazer e não podemos nos livrarmos da ira de Deus. Jesus tornou-se o nosso substituto, tomou o nosso lugar na cruz. Deus não imputou, pelo contrário, Deus imputou a Jesus os nossos pecados. E o que é imputar? Atribuiu a responsabilidade a ele. Deus atribuiu a responsabilidade a ele dos nossos pecados. E os pecados, não só aquilo que eu cometo agora, o que eu faço certo, o que eu faço de errado agora, mas em relação ao pecado da minha condenação, da separação. Deus, aquilo que estava separado através do sacrifício de Jesus, Deus Jesus nos voltou a ligar a Deus, e essa é a intenção. Ele tomou o nosso lugar para que aquele que estava separado, destituído, afastado, voltasse novamente a ter essa aliança. Jesus fez isso em meu lugar e em teu lugar, meus queridos. O amor de Deus planejou essa substituição extraordinária, porque não é plano nosso, não é vontade nossa, mas é vontade do Pai. Por isso eu entendo que ele diz assim: credes em Deus. Crê em Deus porque Deus criou todo esse plano. Ele criou, completou esse plano, concretizou a sua intenção de resgatar-nos. Para usufruir essa vida, nós precisamos crer em Jesus. É isso que o texto diz. Jesus sofreu o que não merecia, mas ele sofreu aquilo que nós merecíamos sofrer. Ele não merecia padecer, mas ele padeceu para que pudéssemos usufruir o que nós não merecíamos, vida eterna. Mas Jesus fez isso. Para usufruir essa vida, precisamos crer em Jesus. Precisamos entregar nossas vidas nas mãos dele, por isso que ele disse em capítulo 6 de João, versículo 37, asseguro-lhes que aquele que crê em mim,
tem a vida eterna. Amados, quantos não estão partindo nesse momento? Quantos não estão partindo para a eternidade sem a certeza de salvação? Sem crer em Jesus ao ponto de entregar a sua vida completamente a Ele? Porque entregar a vida a Jesus é experimentar o nascer de novo, é entregar a sua vida completamente, decidindo, escolhendo, renunciando a si mesmo, para que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Quantos não têm partido ou não está partindo sem isso? E Jesus, Ele fez isso, e nós cremos em Jesus. Não é um salto escuro, não é um salto no escuro não, porque a nossa fé tem fundamento. Mesmo que a história comprove, mesmo que muitos tentam até negar a história, ou mesmo que as pessoas creem na história, mas Jesus, Ele morreu, ressuscitou. Muitos ouviram, as mulheres, os próprios discípulos, muitos homens testemunharam da ressurreição de Cristo. Não baseia, a nossa fé tem fundamento. Claro que crer em Jesus não significa conhecer só os fatos, a respeito de Jesus. É que é uma entrega. É que significa confiar nele como pessoa viva que realmente ele é. Por isso, João 14:1 diz, olha, ele vive sim. Por quê? Porque credes em Deus, credes também em mim. E é isso que nós entendemos. E ele fala, não se perturbe no vosso coração. Não fique preocupado teu coração. Por quê? Porque se você crê, você alimenta a esperança. Se você crê, você deposita a tua vida nas mãos dele. Se você crê, você vive com a certeza que um dia estará com o Senhor, independente da circunstância. Independente do que você tem passado hoje, das tuas lutas, das tuas necessidades, independente do que você tem vivido hoje. Crer em Jesus é muito mais do que só uma informação. É confiar nele. Crer em Jesus é depositar a tua vida ou colocar a tua vida à disposição das ações dele em você. Crer em Jesus, nós devemos plenamente sentir alegria. Por isso que ele diz, eu vim para que tenham vida. E essa vida, nós podemos começar a usufruir aqui, desfrutar aqui. E vida abundante. Significa mais do que um dia nós vamos estar plenamente com ele. Com esse substituto. Que morreu no meu lugar, que morreu no teu lugar. Que morreu por minha causa, por ser pecador, morreu por tua causa, por ser pecador. Jesus sabe que toda a humanidade, sem crer nele, a situação é desesperadora. E Jesus, ao saber disso, e vendo que o ser humano não tinha condições alguma de resolver essa situação desesperadora, ele se colocou como substituto. Ele se colocou como aquele que traria a solução para mim e para você. Ele é o nosso resgatador. Ele nos resgatou de perecer, de condenação e da ira de Deus. Você precisa crer nele. Você precisa confiar nele. Você precisa entregar a tua vida nas mãos dele. Para que um dia, após a tua morte, você saiba para onde vai. E essa certeza que você tem que ter não é depois, é agora. Você precisa entregar a tua vida a Jesus hoje. Você precisa alimentar a tua fé, que não é um tiro no escuro ou um salto no escuro, mas a tua fé tem que ser baseada naquilo que você crê, naquilo que você confia. Jesus morreu em teu lugar para te salvar, te resgatar. Então entendo, amados, que o terceiro ponto, se o primeiro, a nossa situação é desesperadora. Segundo ponto, Jesus foi enviado para morrer em nosso lugar como substituto. Terceiro ponto é, só Jesus pode dar a salvação. Só nele há salvação. Jesus é o nosso resgatador. Eu quero ler Mateus 20, capítulo 20, versículo 28, que diz assim:
assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para único resgate por muitos. O único resgate significa o único sacrifício. Jesus não vai voltar mais para sacrificar-se novamente. Ele não vai voltar novamente para passar novamente no madeiro ou passar todo o martírio que ele passou. Pelo contrário, ele vem para resgatar, ele vem para levar os seus, ele vem para buscar aquele que se havia perdido. Amado, você tem que estar nessa condição. Jesus não veio apenas para nos resgatar da condenação, mas também veio para que pudéssemos usufruir a vida eterna. Então eu quero até citar um exemplo para você, uma comparação. Quando nós vemos a atuação dos bombeiros em salvar alguém, nós nos tornamos até felizes, porque quando o bombeiro consegue, tem êxito, né, na sua salvação, aquele que ele está resgatando, o que está sendo resgatado, ele não para pensar se precisava ele conhecer o bombeiro, se ele precisava conhecer o caráter do bombeiro, se ele precisava conhecer a história do bombeiro, se ele precisava entender quem era aquela pessoa. Não, no momento do sofrimento, no momento de resgate, ele não se importa quem é aquele que está resgatando. Ele não importa o nome do bombeiro, ele não importa a patente do bombeiro, ele não importa, qualquer uma condição de ter conhecimento do bombeiro, ele não se importa com isso. Pelo contrário, ele quer ser só resgatado, ele quer ser salvo. Com Jesus é diferente. Para sermos resgatados por Jesus, a gente precisa conhecê-lo. A gente precisa saber quem ele é, qual o projeto, qual o desejo, qual a vontade, qual foi o propósito da sua morte. A gente precisa conhecê-lo. Precisamos ser resgatados da ira de Deus, estabelecer esse relacionamento que satisfaz a nossa alma. É isso que Jesus diz. O capítulo 17 de João, ele diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus que enviaste. Significa, amado, que precisamos conhecer a Jesus, precisamos ter esse conhecimento de Deus, precisamos entender qual é o seu propósito, porque Ele enviou a Jesus. Precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ter esse elo de proximidade, precisamos usar o meio que Ele nos deu para falar com Ele. Entender os seus pensamentos, claro que plenamente nós não vamos entender isso, mas entender o projeto de salvação, o plano que Deus traçou para resgatar a mim, resgatar a você. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos o seu propósito. Eu entendo que, fazendo a comparação do bombeiro e a Jesus, o bombeiro salva, resgata. Mas aquele que está resgatado não precisa conhecê-lo. E muitas vezes até nós vemos que isso nos alegra ver isso também, claro que é um prazer ver muitas vezes aquele que é resgatado depois quer conhecer o bombeiro, quer conhecer aquele que o salvou. Mas Jesus nós precisamos conhecer antes. Por isso, amado, creia em Jesus, queira conhecer antes. O pecador precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa dizer para Jesus: Jesus, eu me arrependo sim dos meus pecados, eu quero confessar. E quando fala de confessar, né, Romanos 10:9 diz assim: se confessarmos com a nossa boca, crendo com o nosso coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Significa isso, nós confessamos com a nossa boca. Nós declaramos a Jesus a importância que Ele é para nós. Arrependimento é reconhecer que nós somos pecadores, amado. Reconhecer que você é pecador, é um pecador. Reconhecer que por ser pecador você está perdido, distante, afastado de Deus. Reconhecer que a nossa mudança diante de Deus, não só de mente, mas de coração, nós temos que entregar a nossa vida a Ele para voltarmos a ligar a Deus. Arrependimento é uma mudança de mente e de coração. Não é só uma simples tristeza de reconhecimento porque errou. Não é só uma tristeza, não.
Ou uma melhora de comportamento, porque tem pessoas que é assim, eu me arrependo e muitas vezes até melhora o meu comportamento diante da sociedade, diante das pessoas. Não é só uma mudança de comportamento, de melhoramento de comportamento, mas é uma consciência, uma mudança de dentro para fora. Arrependimento ocorre de dentro para fora. Depois dessa mudança, nós temos que produzir frutos, novo comportamento. Significa, amado, nós seremos diferentes. Por mais que estejamos aqui vivendo nesse mundo, mas essa mudança é interior. Não significa só a mudança na maneira de agir. O pecado é uma agressão contra Deus. Então, quando nós temos essa consciência, a nossa vida fica pautada em não agredir Deus. Arrependimento significa experimentar uma mudança na nossa mente. É isso que diz Paulo. E ele fala isso, né? Em Romanos 12, 2, que diz, olha, renove a vossa mente. Renovai-vos, né? O vosso entendimento. Significa que começamos a entender e olhar a Deus de uma forma diferente. Tem que acontecer essa transformação dentro para fora para que possamos ver Deus como Deus verdadeiro, belo, digno de todo louvor e obediência. Por isso precisamos conhecer, entender, amado, que só Jesus salva. Só Ele dá salvação, só nele há salvação. Jesus não incluiu ninguém de dar essa chance, pelo contrário, Ele concede a oportunidade de todos se arrependerem dos vossos pecados. Todos nós precisamos de arrependimento. Assim como todos precisamos nascer de novo também. É isso que João diz no capítulo 3, versículo 7. É necessário nascer de novo. Então, amado, você já experimentou isso? Você que diz até que crê, ou até crê em relação à palavra de Deus. Mas você já experimentou esse novo nascimento, essa entrega completa, sincera, individual? Você já experimentou esse desejo de colocar a tua vida nas mãos do Senhor? Para que Ele não só guie tua vida aqui, mas esse caminho, esse guiar dele seja para a eternidade, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai estar diante desse Pai que muitos dizem que crer, mas não tem seguido Jesus. Eu entendo, amado, que ninguém está excluído disso. Todos necessitamos de arrependimento. E é uma necessidade urgente. Porque muitos têm partido desse mundo sem se posicionar em relação a Jesus. Não era, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, 5. O que ele quis dizer com pereceu, perecerão. Que a condenação de Deus recairá sobre os que não se arrependerem. Que a ira de Deus vai ser realizada, concretizada, efetuada, com efeito, justamente para aqueles que não se arrependerem. Aqueles que não atentarem para isso. Aqueles que não prestarem atenção àquilo que Jesus diz hoje, creia em mim. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus está advertindo ao povo, amado, que um dia há de ter o julgamento. E esse julgamento não está longe, ou pelo contrário, o julgamento está até próximo para muitos, porque muitos já partiram. Nós não sabemos quando Jesus virá, mas nós sabemos que Ele virá. Nós não podemos determinar o tempo, a data, o momento, mas nós confiamos nele, acreditamos nele que Ele virá. Por isso precisamos arrependermos, precisamos ter essa consciência que nós somos pecadores, precisamos ter a consciência que precisamos ter esse encontro com Jesus e ter Ele como nosso substituto. Precisamos ter a consciência que só Ele salva, que Ele veio resgatar. E não existe exclusivismo
é para todo aquele que crer. Os que não atentar para essa advertência, os que não atentar para aquilo que a palavra diz. O texto diz, ai de vós. Mateus 11, 21 diz, ai de vós. Se não nos arrependermos, Jesus tem uma mensagem. E essa mensagem é, ai de vocês, porque perecerão. Os que não atentar para isso, recusar essa oferta de salvação, perecerão diante do juízo de Deus. Daí em diante Jesus começou a pregar, Mateus 4,17, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus veio trazer esse reino. Ele anunciou os valores do reino. Ele afirma, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. Se não se arrependerdes, todos vocês perecerão. Lucas 13,5. Eu quero fazer um apelo a você. A condição humana, queda, pecador, separado de Deus, morto espiritualmente, morte física, juízo, condenação, inferno, eternidade sem Deus. Essa é a condição do pecador. Mas Jesus veio nos dar outra condição. Ele afirma que o arrependimento traz o perdão. O perdão gera a salvação. A salvação gera céu. O céu, morada eterna. A escolha é simples. Simplesmente sua. Creia em Jesus para a sua salvação. Obedeça a sua ordenança. Creia nele para a sua salvação. Que Deus abençoe. Que Deus leve você a refletir sobre isso. Porque não é só para o teu bem. É o bem de toda a humanidade. Quero orar por você. Quero agradecer por esse privilégio de falar isso para você. E quero orar para que Deus fale profundo ao teu coração e transforme a tua vida. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, ó Deus, é tão clara. A tua ordenança, ó Deus, tão clara, que nos revela, Senhor, a nossa condição de pecador. Mas também, como pecador, ó Deus, nós entendemos, ó Deus, que nós não somos perfeitos. Nós entendemos que não somos tão bons assim. Entendemos, ó Deus, que precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nós estamos perdidos. Entendemos, ó Deus, que o Senhor investiu aquilo que era mais precioso, a morte de Jesus na cruz, a morte do teu Filho, enviou o Senhor para isso. E essa morte como substituição, porque Ele tomou o nosso lugar, Ele teve a atitude de responsabilidade de tomar sobre si aquilo que deveríamos ser nós. E nos deu o direito, o privilégio, a oportunidade de salvação. Porque a salvação só através de Jesus, só através do sacrifício da cruz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, quero pedir por aqueles, ó Deus, que ao ouvir essa mensagem, que ainda, ó Deus, não entendeu, ou talvez até não tenha crido, que a nossa condição como seres humanos, ó Deus, é essa condição de pecador e não temos como mudar isso. E nós, lendo a palavra do texto, perecer, condenar e sobre a tua ira, Pai, muitos já se livraram porque entregaram a vida nas tuas mãos. E tem muitos ainda, ó Deus, que ainda não atentaram para isso. Que estão caminhando, ó Deus, para realmente perecer. Que estão caminhando para ter a condenação. E estão caminhando, ó Deus,
para não ter a eternidade com o Senhor. Deus, a tua palavra ela é viva e eficaz. Te peço, Deus, para que aqueles que ouvirão essa mensagem, ouvirão essa mensagem, aprofunda o coração desses meus amados, para que eles possam entregar, decidir e se arrepender dos vossos pecados e entregarem a vida nas tuas mãos. Pai, eu oro sim agradecido, porque a tua misericórdia se renova cada manhã, porque a tua misericórdia nos alcançou. Em nome de Jesus, eu entrego e te agradeço. Amém.